Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos o nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, só que agora da classe dos jovens. É sempre um prazer da minha parte poder auxiliar de alguma forma você que é aluno, está estudando, você que é professor, está preparando a sua aula, tá bom? Então, esse é o meu prazer, poder de alguma forma contribuir, por isso que eu preparo esse material. O plano de estudo não é uma pré-aula, não é uma aula completamente desenvolvida, dada antecipadamente, mas na verdade, uma forma de abordar o assunto da lição de maneira que você consiga identificar as partes mais importantes de uma maneira mais clara e objetiva, colocando em relevo, e depois você agrega as partes que podem ser secundárias na lição. Isso ajuda você a assimilar mais rapidamente o conteúdo da lição e segurar esse conteúdo de uma maneira mais abrangente, ok? Então, a lição que nós vamos estudar hoje é lição 6, Jonas, Deus ama quem você detesta. Olha só que título dessa lição, muito bom, muito importante para os nossos dias. O tema geral da lição é vigilância, justiça e o culto a Deus. Os objetivos dessa lição são 1. Defender a historicidade do livro de Jonas. 2. Esclarecer os motivos que levaram o profeta a desobedecer a ordem de Deus. E 3. Mostrar como, às vezes, temos dificuldade de compreender o amor de Deus, principalmente quando este amor alcança aqueles a quem nós reprovamos. Olha só, esses objetivos são profundos e eles podem muito bem ser usados para comparar com o nosso tempo. É um tempo onde muitas pessoas querem um relacionamento com Deus em uma perspectiva muito individual, muito pessoal. Não é o Pai Nosso ensinado por Jesus. Para muitas pessoas, é o Pai meu. É o meu Pai. É aquele que faz a minha vontade. Eu peço e Ele realiza. E Ele cuida de mim, Ele está comigo. É o eu, não é nós. E tudo que você vê na palavra de Deus, no Novo Testamento principalmente, ele se relaciona ao nós. Nós somos. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Jesus se entregou por nós. Então não tem essa do singular, não tem essa do individual, tem a do plural, tem a do coletivo. Isso é muito importante e pode ser também extraído dessa lição. Peço a você que se inscreva, curta, compartilhe esse material. O mesmo slide que eu uso aqui, que eu estou usando para gravar essa aula, você pode baixar gratuitamente. O link fica na descrição do vídeo no YouTube. Você clica, baixa, modifica se quiser, passa para outras pessoas, faz como você achar melhor, é gratuito, tá bom? E aí a gente tem como texto do dia: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Jonas 3:10. Síntese: Deus ama os pecadores mais desprezíveis e está pronto a perdoá-los desde que eles se arrependam de seus pecados. Olha, o texto do dia e essa síntese são profundamente linkadas, na verdade, que aparece no Novo Testamento como a continuidade daquilo que Deus ensinou aos seus servos e através da vida deles no Antigo Testamento, no Tanakh. Texto bíblico está em Jonas no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Você pausa aqui e faz essa leitura na sua Bíblia, muito melhor, que você já pode fazer as suas marcações. E a gente tem como introdução dessa lição, o livro de Jonas tem uma mensagem singular em relação aos demais profetas. Ele nos oferece a lição de que o amor de Deus não estava circunscrito apenas em Israel. O fato de Deus ter escolhido Israel não significa que havia desprezado as demais nações. Em Jonas, contemplamos o imensurável amor de Deus capaz de se preocupar com o povo mais cruel daquela época, os assírios. Além de defender a universalidade da graça, o livro também aponta para a misericórdia divina, que concede novas oportunidades tanto para Jonas quanto para os assírios. Nossos pecados podem ser vis e execráveis,
porém jamais serão maiores do que o perdão e o amor de Deus. Estas dádivas divinas estão disponíveis a todos os seres humanos via arrependimento. Até aqueles indivíduos que reputamos como os mais desprezíveis deste mundo. Deus ama a todos, inclusive aqueles a quem abominamos. Que introdução bonita, que inspiradora e que verdadeira. Por quê? Porque encontra ressonância em toda a Escritura e principalmente no Novo Testamento, através da vida de Jesus e do que está registrado em João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não importa quem seja, não importa o que fez. Deus é aquele que perdoa qualquer pessoa que passe a acreditar que a salvação em Cristo é uma verdade que pode ser inserida em sua vida pela fé. Glória a Deus, que introdução, hein? E a gente tem como tópicos 1, Jonas, 2, a experiência do profeta e 3, a lição do livro. E aí a minha dica para os professores é distribuir por igual, nesse caso, 22 minutos em cada um dos tópicos, fazendo uma boa distribuição, falando um pouco de cada um dos tópicos, para que os alunos consigam ter o ensino que está apresentado em toda a lição, ou pelo menos as partes mais importantes de cada um dos tópicos, e dá para fazer dentro dessa metodologia de 22 minutos em cada um, e guardando 4 minutos no final para que você faça alguma inserção da lição seguinte, de maneira a prender a atenção dos seus alunos, para que eles se sintam desejosos de estar na próxima aula. E a gente tem no tópico 1, Jonas, sua vida, ponto 1. Jonas era filho de Amitai, de Gat-Efer, da tribo de Zebulon. Era um profeta galileu. A vila de Gat-Efer ficava a 7 quilômetros da cidade de Nazaré. Os judeus, na época de Jesus, estavam enganados quando questionaram que nenhum profeta havia surgido de Nazaré. O livro de 2 Reis 14, 25 circunscreve o ministério de Jonas no século 8 a.C., no período de 793 a 753 a.C., na época do rei Jeroboão II, rei de Israel. E é engraçado que é esse mesmo período que está sendo estudado na revista da classe adultos. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre Jeroboão, sobre esses primeiros reis de Israel dentro desse período após o reinado de Salomão, depois de seu filho e os demais reis, você pode fazer uma dobradinha com as duas lições, se você tiver tempo, para também entender sobre o reinado tanto de Jeroboão como de Jeroboão II, tá bom? E aí você tem um testemunho. Esse livro, ao contrário dos demais profetas, é mais um relato histórico de uma profecia. O livro não é uma fábula, mas um testemunho verídico. O relato de Jonas não pode ser considerado uma história de pescador. Isso é tão verdade que, se você pesquisar, por exemplo, hoje, vai lá no Google, faz uma pesquisa sobre homens engolidos por baleias, você vai ver relato recente de acontecimento de pessoas que, agora no nosso tempo mesmo, apareceu matéria sobre isso, de pessoas que conseguiram sobreviver sendo engolido por baleias, tá? Então, essa é uma história verídica. Muita gente acha que é uma história inserida e sem sentido, mas a gente sabe que a verdade bíblica está contida nesse relato profundíssimo através da vida e do ministério de Jonas. E aí a historicidade do livro, que completa, você pode até falar de uma única vez esse ponto 2 e 3. O próprio Cristo ratificou a sua historicidade ao citá-lo como um profeta, Mateus 12, 38 ao 40. Se negarmos a historicidade de Jonas, questionaremos a veracidade das palavras de Jesus. Se Jonas foi uma lenda, Cristo faltou com a verdade ao relatar a conversão dos ninivitas. Jesus confirmou os grandes pilares históricos de Jonas, sua estadia dentro do peixe e a grande conversão dos ninivitas. Está confirmado pelo Senhor Jesus nos seus relatos, nos evangelhos. Então, eu sempre digo, gente, tem pessoas hoje, principalmente hoje, no nosso tempo, pessoas que estão se especializando em discussões sobre diversos pontos das Escrituras. Então, elas se tornaram profissionais do debate
sobre desdobramentos de questões bíblicas que muitas vezes não chegam à prática. Ou seja, é uma discussão acadêmica, ela é feita muitas vezes nas redes sociais, tem um monte de gente seguindo e discutindo, só quando você vai olhar para o aspecto prático não é abordado e as pessoas que estão ali inseridas também não se interessam por isso. Quando na verdade todo o ensinamento bíblico é para que a nossa prática de vida, alicerçada no exemplo de Cristo, ela possa ser robustecida nesse sentido e a gente possa caminhar, tá? Caminhada real, uma coisa prática, vivenciada no dia a dia, e a gente possa aprimorar isso na nossa vida e não virar debatedor. Eu tenho mais conhecimento, o outro sabe mais, essa teoria é melhor, essa não sei o que lá, vamos discutir esse ponto, se vai ser assim, se vai ser assado, e a gente perde, sabe, a beleza do andar e do viver na presença de Deus que deve ser aplicado no nosso dia a dia. Então preste muita atenção, principalmente nas redes sociais. Tem muita gente que está só com isso aí, ou a turma do você aprendeu errado, está cheio também. Você aprendeu errado, esse termo hebraico era isso, e você... Então quer dizer, todos os léxicos, todos os eruditos que dedicaram a vida para escrever, para tratar aquele termo, para corrigir posteriormente, como está corrigido nas nossas Bíblias, não vale nada. Vale o que essa pessoa que nasceu, às vezes, há 25 anos atrás, que estudou hebraico e grego há pouquíssimos anos, uma escola aqui mesmo, nem foi diretamente com professores nativos, aí ela fala, não, você aprendeu errado, agora eu vou te falar o que é certo. É muita prepotência. Então, cuidado ao transitar demais nas redes sociais e perder o contato diário, a vivência prática do dia a dia das coisas de Deus. Então, fica dentro dessa ideia apresentada da historicidade do livro, Jesus confirmou, está confirmado. É bênção, é uma realidade a vida de Jonas, o que ele passou, a sua decadência e o seu elevo. É coisa linda para as nossas vidas, o nosso relacionamento com Deus. Eu creio que é isso que deve ser tirado. Tópico 2, a experiência do profeta. Ponto 1, a ordem divina. Jonas recebeu uma ordem clara: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. A maldade e malícia de Nínive, capital da Síria, era grande. A Síria era uma espécie de Sodoma e Gomorra reerguida naqueles dias. Era o epicentro mundial da violência, tortura, feitiçaria e idolatria. Era uma cidade perversa e que o povo de Jonas sofreu muito nas suas mãos. Por isso o profeta é tão resistente a fazer a vontade do Senhor. Mas ele recebeu uma ordem. E a lição que fica para nós é que quando Deus fala, a gente precisa obedecer. A gente precisa obedecer à vontade do Senhor, porque Ele conhece todas as coisas. Ponto 2, a fuga e a tempestade. Jonas tentou fugir da face do Senhor, indo para uma direção oposta, Tarsis, uma colônia fenícia de mineração no sudeste da Espanha. Era o lugar mais longe que alguma embarcação poderia levá-lo. Ele comprou a passagem e se escondeu dentro do navio. O Todo-Poderoso interferiu, enviando ao mar uma tempestade. Jonas 1:4. Deus tem o controle de tudo e Ele faz como Ele quer. Quando a gente não quer fazer a vontade dEle, e aquilo é muito importante para as nossas vidas e para algo que Ele queira realizar, Ele vai nos colocar no eixo ou vai levantar outra pessoa, em outros casos, para fazer aquilo que a gente não quis fazer. Como disse Mardoqueu para a rainha Esther: se você não quiser se levantar a favor do seu povo, e você foi preparada para isso, Deus levantará. Deus achará um outro meio de fazê-lo, mas a sua família perecerá. Então é muito importante fazer a vontade do Senhor. E 3, o arrependimento do profeta. Ao ser lançado no mar, Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. O peixe não foi um dispositivo punitivo da parte de Deus, mas um instrumento do seu livramento. O grande peixe engoliu Jonas, não para devorá-lo, mas para protegê-lo. No interior do peixe orou ao Senhor. Pela primeira vez no livro, recobrou a consciência espiritual e se quebrantou diante de Deus. A oração de Jonas no capítulo 2 é uma das coisas mais profundas que a gente encontra nas Escrituras. É muito inspirador e ajuda a gente a sair lá do fundo. Tem tanta gente vivendo em depressão hoje, às vezes nós nos sentimos também deprimidos diante de
tanta força maligna e das circunstâncias contrárias que tem sobrevindo sobre a vida de toda a humanidade. Às vezes a gente se sente numa situação de grande estresse, de angústia, de depressão, e a gente precisa dessa mensagem de conforto, essa mensagem verdadeira que nos coloca para cima, como a oração de Jonas, que das profundezas chamou pelo Senhor, e Deus ouviu a sua oração, como ele mesmo diz. Vale até a pena você que é professor fazer a leitura da oração de Jonas com os seus alunos, é muito profundo. E você também que está estudando, pega aí, dá uma pausinha, pega aquela leitura e faz até um devocional diante de Deus nesse momento, ora ele, a oração de Jonas, porque é uma coisa muito profunda e que edifica as nossas vidas. Glória seja dada ao nome dele. E no tópico 3, a lição do livro. A pregação de Jonas é o ponto 1. O profeta anunciou: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A palavra subvertida no original é a mesma utilizada para retratar a destruição de Sodoma e Gomorra. O profeta tinha fogo em suas palavras. A misericórdia pelos ninivitas não ardia em seu coração. Embora tivesse sido alvo da misericórdia, se comportou como um instrumento de juízo. Mas os ninivitas ficaram impactados com a pregação dele. Por quê? Porque a palavra do Senhor não é de Jonas. A resposta dos ouvintes foi imediata. Proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco e se humilharam. E Deus ouviu aquele clamor, como Jonas não queria. É muito profundo esse trecho também, gente. 2, o descontentamento do profeta. O arrependimento dos ninivitas não agradou a Jonas. Você pode até falar de uma vez só esses 2 pontos. Ele ficou ressentido. Capítulo 4, versículo 1. No auge da angústia, revelou as causas que o levaram a fugir da sua missão. Ele temia pela misericórdia divina. Sabia que Deus, em sua piedade, poderia se sensibilizar com o arrependimento dos ninivitas e remover o juízo. Esse é o nosso Deus de amor. Ele é o Deus da criação e da redenção em Cristo, e Ele não muda, é o mesmo Senhor. O desejo dele é ter junto de si, ou junto dele mesmo, homens e mulheres de todas as tribos, línguas e nações, de todas as épocas. E é por isso que a palavra existe. Você já parou para pensar nisso? Que a palavra, ela é escrita, a palavra de Deus, ela vem à tona por causa do valor que Deus atribuiu a nós. Então a palavra, ela é dirigida a homens e mulheres. A comunicação de Deus é para você e para mim. Então, ela não é uma palavra solta ao vento, pega quem quiser. Não, ela tem um endereço, e o endereço é o ser humano. Por isso que nós somos valiosos para Deus. E Ele fala a sua palavra a nós. Para quê? Para ter junto dele cada um de nós. Glória seja dada ao nome dele. Então esse relato de Jonas é para as nossas vidas. Não um relato histórico, só para ficar na história, para alguém contar para outra pessoa. Não, é para poder receber o ensinamento que está ali e alcançar a comunhão com o Senhor. E aí, o ponto 3, Deus ama quem você detesta. Essas palavras são profundíssimas, né? Porque tem muita gente servindo a Deus hoje e desejando o juízo de Deus sobre os outros, né? Ah, Senhor, se vinga de fulano de tal, porque isso. E aqui diz assim: também possuímos valores e pensamentos contaminados pelo espírito da nossa época. Precisamos que Deus trabalhe em nós, levando-nos à libertação. Somos apressados em julgar o próximo e temos dificuldade em liberar o perdão, inclusive a quem amamos. Não somos tão diferentes de Jonas. Precisamos da misericórdia divina sobre as nossas vidas. Olha, fechar aqui com um ponto que toca diretamente nas nossas vidas hoje, aqui no Brasil mesmo. E que muitas vezes a gente confunde a nossa relação com Deus e a usa para fazer partidarismo político, influência, para tentar derrotar os nossos inimigos na base da massa, da força da massa, né? A gente é grande, a gente tem representatividade, vamos atropelar o inimigo. É isso, gente. Nós somos chamados por Deus, a gente não tem bancada, nós somos servos do Senhor, a gente não fala,
A gente não determina, a gente ajoelha e ora e vê o que o nosso Deus quer e faz. E em relação à sociedade, nós estamos aqui para abençoar. Nós estamos aqui para ser útil em Cristo Jesus para as pessoas e não para formar ativismo contra isso ou contra aquilo. Até mesmo para apanhar, para sofrer. E alguém pode dizer, mas como que isso? De jeito nenhum vamos sofrer na mão de tal e tal, aquele endemoniado. Não, nós vamos fazer a vontade do Senhor como Jesus ensinou. Nós vamos seguir o ensinamento dele no Sermão do Monte. Volta lá, relê capítulo 5 de Mateus, 6 e 7. Tudo aquilo que você quer que os homens vos façam, fazer eles também. E esse texto aqui, Deus ama quem você detesta, é profundíssimo nesse sentido. Glória a Deus, que você possa refletir sobre isso e fechar com chave de ouro a sua lição. Os tópicos estudados nessa lição foram Jonas, a experiência do profeta e a lição do livro. E a gente conclui com as palavras do comentarista dizendo: o livro terminou apresentando o imensurável amor de Deus pelas pessoas, independente da nacionalidade. Nenhum livro no Antigo Testamento ensinou de maneira tão visível e categórica a misericórdia divina às outras nações. Jonas aprendeu a lição? Acreditamos que sim. O ato de registrar a história apresentando suas grosserias pessoais paralelamente à perfeição divina indica o desejo de exortar seus compatriotas para que não cometessem os mesmos erros praticados por ele. Então, um ato de humildade, um ato de crescimento pessoal, tá? Um ato de elevo, uma virtude como pessoa, por isso ele registra e coloca exatamente como Deus quis. Então, Jonas teve uma experiência profunda que o levou a uma condição melhor no final das contas. Que seja assim também na vida de cada um de nós. Nesse sentido, desejo a todos vocês uma excelente aula, tá? Que você, professor, você, aluno, possa crescer através dessa lição, ajudar outras pessoas e que assim a gente nos ajude uns aos outros com ensinamento bíblico profundo, que toca diretamente nas nossas vidas e sejamos aquilo que Deus quer e não aquilo que queremos ou que algumas pessoas querem que nós sejamos, tá? Não sejamos manipulados, sejamos aquilo que Deus quer na nossa vida para a glória do nome dele e para benefício das pessoas, do próximo, do outro e o nosso benefício pessoal também. Desejo a você uma excelente aula, se Deus quiser, nos veremos na semana que vem. Até lá.